O Tottenham é o campeão da Europa League. Ganhou de 1-0 do Manchester United na final jogada hoje em Bilbao, na Espanha. E esse é um jogo, cara, que ele é a mostra do porquê é bom de vez em quando. De vez em quando. Não sempre. De como é bom você ter dois times ruins jogando uma final europeia. Tá, talvez numa Champions League não seja tão legal, mas a Europa League é o lugar, assim, perfeito pra isso. Perfeito pra ter um jogo entre dois times ruins, dois times completamente desesperados pra ser esse fosso de mediocridade que tanto Tottenham contra o Manchester United estão. Diria até que eles são pior do que medíocres, né? Porque medíocre seria algo mediano, eles são ruins mesmo, o 17º e o 16º, se não me engano, colocados na Premier League. E, cara, você vê assim, esse misto de goleiros horríveis, embora o Vicário tenha feito duas belas defesas que basicamente garantiram o título do Tottenham. Mas zagas inconstantes, meios de campo superestimados, ataques incompetentes, e se junta isso com toda essa atmosfera, essa pressão, dois técnicos muito pressionados por resultados, claro, os dois em níveis diferentes, mas é aquela loucura. E o que tem dessa mistura de emoções, de pressões, de ruindade, é uma diversão de tarde excelente para quem é desempregado, para quem é um universitário fajuto, para quem é um profissional um pouco ruim porque tá matando horas de trabalho para ver um jogo qualquer numa quarta-feira de tarde. Mas quem é que pode julgar? Foi divertido. E ainda foi de graça no YouTube, amigão. Então, foi uma excelente diversão de tarde. E, cara, tipo assim, foi um jogo. Tecnicamente, você via que. Tudo bem, no Manchester United tem o Bruno Fernandes, que é um dos melhores meios do mundo. Tem o Casemiro, que tem seus. Tem seus lampejos dos seus velhos tempos. Mas você vê. Cara, o Solanke é um negócio triste. Como é que um cara desse é titular numa final europeia? Como? Vicário, um goleiro muito ruim, tipo, ok, ele fez duas excelentes defesas, dois só ele, mas ele quase entregou o ouro também outras duas vezes. O gol é tipo assim, o gol do Johnson é digno de um jogo de meio de semana da Série B, cara. Mas é o que tem. O, o Onaná, tudo com ele parece, sei lá, espalhafatoso, ter que ser sempre nessa emoção toda, sempre extravagante, atabalhoado. É uma loucura. O jogo foi uma loucura. Foi Richarlison basicamente fazendo um dublê de lateral esquerdo. Cara, os dois times são ruins, mas eles deram tudo de si. Acho que isso que foi o divertido, isso foi legal. Entende? Ano passado, na final da Europa League, foi o Leverkusen contra a Atalanta, que são dois excelentes times. E acabou que não foi aquela final também, que a Atalanta atropelou. Mas esse ano foi essa emoção, essa loucura, porque é o que eu disse, é um misto de emoção e da ruindade. O Manchester United, ele disfarça melhor que ele é ruim. Ele disfarça melhor. Você vê coisinha aqui e ali, você vê, poxa, se pegasse alguém que não tá muito inteirado e colocasse, pô, quem você acha que é o melhor time aí? Possivelmente ele vai falar o United. Mas o Tottenham, mais descaradamente ruim. Até porque tá com muita gente lesionada. O som, poxa, completamente fora de ritmo. Tá sem o Madison, tá sem o Kulusevski. Então, o Tottenham tem essa desculpa. Porém, eu acho que a vantagem do Tottenham nesse jogo foi justamente aceitar que é ruim. Acho que o Tottenham
aceitou o melhor que é ruim. E por ter aceitado o melhor que é ruim, jogou como um time ruim deveria ter se comportado. Eu acho que o Rubem Amorim, ele formatou o time mal. Eu acho que ele... Não sei, o Holland, cara, parece que não vai acontecer, né? Não vai acontecer. Entrou com o Mason Mount. Umas escolhas, assim, muito questionáveis, entendeu? O Holland, ele não exerce bem a função que o Rubem Amorim queria que ele exercesse nesse jogo. E o Mason Mount é aquilo. Não vai, cara, não vai. Tanto é que quando ele mudou o time, ficou muito melhor. Muito melhor, passou a levar muito mais perigo, entendeu? Mas é aquilo, acho que o Tottenham abraçou mais assim, não, gente, é um time ruim, é assim que a gente vai jogar, entendeu? Por uma bola. Eu acho que o gol cedo ajudou o Tottenham nessa estratégia. Eles não quiseram em nenhum momento parecer um time que eles não são. Eles aceitaram as suas limitações e conquistaram o título. Assim, eu tô feliz. Isso me faz pensar também como... Tudo bem, a venda do Kane, pelo visto, foi bom para os dois times, assim. Os dois times tiveram... As duas partes, melhor dizendo, tiveram resultado disso. O Kane finalmente conquistou um título. O Tottenham agora conquista o título. Mas eu acho que se o título do Kane, se tivesse ficado o título do Kane fosse essa Europa League, embora, se a gente for para pensar, talvez nem na Europa League eles tivessem, se o Kane, né, ainda continuasse no time, quem sabe. Mas assim, vamos dizer que o que se desenrolou continuasse o mesmo. O título hoje seria muito mais legal, tipo, o Kane, do que uma Bundesliga com o Bayern, que não gera tanta emoção assim, né? Que é o Bayern, do campeonato alemão, que ganha quase todo ano e ainda perdeu na primeira temporada, né? Mas enfim. E eu tô feliz com o título do Tottenham. Eram 17 anos sem títulos, 41 anos, se não me engano, sem título internacional. É muito legal, cara. E curioso que acho que uma grande geração de torcedores londrinos vai ver o Tottenham tendo mais títulos, conquistando mais títulos internacionais que o Arsenal, né? O Arsenal tem umas recopas europeias e etc. Mas uma grande geração de jogadores, de torcedores, não viu essa conquista do Arsenal. Então, Arteta e seus comandados têm uma missão aí pra mudar. Eu tô feliz, cara. Legal, muito feliz pelo Son, que tá aí uma década no Tottenham. Finalmente conquistou um título. O Tottenham é um time simpático, eu fico feliz com o título deles. Agora, e o Manchester United, né, cara? O que vai sair disso? Porque cada dia que passa parece que tá mais difícil de a gente ver essa luz no fim do túnel pro Manchester United. O que vai ser disso? Porque os jogadores que compram parece que não se desenvolvem bem. Todo técnico que entra parece que não faz a coisa girar, rodar de vez. Quando parece que vai, não vai. E, cara, é difícil. É uma situação bem complicada no Manchester United. Mas, uma final divertida, uma bela diversão, uma quarta-feira à tarde, que poderia ser muito tediosa. Foi um jogo divertido. Foi legal de ver. A gente não viu uma grande exibição de futebol e nem dá pra esperar disso, porque é a final de dois times que só não brigaram contra o rebaixamento, porque lá na Premier League os três piores times eu acho que foram o Leicester, o Southampton e o Ipswich Town, são muito ruins, e esse é o único motivo desses dois times que jogaram a final de hoje não terem tido uma briga mais difícil contra o rebaixamento. Mas foi um jogo divertido, foi um jogo dos desesperados, dos que estão quase se afundando, mas Tottenham saiu vencedor. E é isso, cara. Tottenham campeão, fechando uma grande seca de títulos.
foi legal ver. E é legal porque esse título do Tottenham ele marca também um momento que acho que finalmente os times ingleses estão dando uma atenção melhor à Europa League, né? Que eles, durante talvez menosprezavam um pouco, pra você ver que como é legal ganhar título, cara. Tá, é bom, ganha mais dinheiro, sei lá, se classificar sempre pra Champions League. Como é bom ganhar um título, ainda mais pra esses times médios ingleses aí, que médio pra grande inglês, que tradicionais, né? Equipes tradicionais ingleses, que não tem chance de conquistar uma Premier League, uma Champions League. Como é bom ganhar um título. E curioso, né? É o título do Tottenham, justo no ano que eles, sei lá, acho que é o pior elenco do Tottenham que eu vi na minha vida, acho. E por uma boa margem. Mas foi esse que conquistou e creio que vai ficar no coração dessa torcida inglesa, que deve estar comemorando muito, cometendo sérios atos de vandalismo na Espanha e na Inglaterra também. Tudo isso à base de muita branquinha. E se você quer saber o que é branquinha, pesquise a matéria do João Castelo Branco sobre os costumes dos torcedores ingleses enquanto viajam de trem e o que eles costumam consumir nessas viagens. Bem, é isso. Até mais. Adiós.